Olá pessoal, boa noite. Acabei de fazer uma live com o tema Por que atraímos doenças. Achei bem interessante esse tema porque eu me inspirei aí no Sadhguru um dia que ele lançou um vídeo. Achei muito bacana e queria expor aqui essa ideia que é tão interessante de a gente observar porque pode evitar muito problema na nossa vida, né? Existem de fato questões muito óbvias pelas quais a gente fica doente. A gente muitas vezes não acha que a gente quer ficar doente ou que as doenças acontecem porque na realidade são frutos de um acaso, né? E a gente esquece que a gente tem altíssima participação nas nossas doenças, principalmente se você olhar para o mundo, nas doenças que acontecem no mundo. A gente geralmente não olha muito para a causa dessas coisas, a gente sempre quer se curar rápido e para de olhar para a causa. A mesma coisa está acontecendo agora com o coronavírus, né? A gente quer cura, 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 e isso é importante, não tenha dúvida, mas não tem ninguém parando para estudar e observar a causa. Qual é a causa das doenças? Então tem uma reflexão muito interessante que eu quero trazer para vocês. Uma delas é que a gente está muito ocupado com o nosso medo. E quando a gente está ocupado com o nosso medo, a gente está o tempo inteiro ou preocupado com algo, ou ansiando por algo, ou de uma certa forma tenso. E aí já é a primeira fase de qualquer doença física, né? A doença emocional. Então, quando a gente está nesse estado de doença emocional, buscando, 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 quando a gente fala, poxa, peraí, por que que eu não paro? Por que que eu não me curo? Eu vou perder, assim, vou ganhar um espaço vazio, né? Ganhar um espaço vazio na minha vida, que é a vida de para de reclamar, aceita as coisas como são e depois uma aceitação ativa, claro, né? Você aceita a fins de transformar como algo não é bom, mas você aceita, né? Você para de ansiar por algo o tempo todo. Então, aí de uma certa maneira, a gente fica. Outro dia eu estava pensando assim, como eu estava procurando uma coisa na minha vida e eu não conseguia parar de pensar naquilo, e é dia atrás de dia, e quando eu quero um negócio é assim, pá, eu luto, luto, luto com essa fama de lutador e tal, mas eu falo assim, uau, olha só, eu tô sofrendo. Porque esse sofrimento com carinha de alegria, tá na cara que isso é anseio, né? E se isso é anseio, é uma coisa que eu estou assim, esperando que o mundo lá fora vá trazer, eu tô querendo algo lá fora que vá trazer a paz dentro de mim que eu tô tanto buscando. E percebendo isso, falei, uau, peraí, eu posso buscar sem ansiar, né? Eu posso ir buscar aquilo que eu desejo, estando plenamente calmo, tranquilo. Por que isso não é possível? Porque a gente, de fato, ganha um espaço muito grande que a gente não sabe o que fazer nesse espaço, né? A gente não sabe muito bem como descansar, como ler um livro muito bacana ou sobre simplesmente meditar, ou enfim, a gente tem uma mania de estar sempre correndo e não pode parar, né? A gente não tem tempo para parar. Então isso é uma das grandes causas pelas quais a gente não libera tempo para a saúde, né? E isso vem lá de trás, né, da criança que quando, de uma certa maneira, ficava doente, né, a gente fica ali dando tudo, né, a gente pegava e podia faltar na escola, a gente podia comer o que queria, então a gente tinha muitos privilégios estando doente, né, muitos privilégios. E esses privilégios foram, de uma certa maneira, moldando emocionalmente a nossa relação com esse aspecto de ser frágil, vítima de estar doente, né? Essa criatura indefesa, o coitadinho, né? Essas coisas, mimimi, mimimi, essas coisas todas que a gente faz com todo o aparente amor do mundo, né? Com toda a vontade de cuidar mesmo das crianças, mas que causa em nós essa questão desse modelo lógico, né? Emocional. Porque você fala assim, ah, você pensa assim? Lógico que não, você acha que não, mas inconscientemente tem um modelo lógico que a gente traz lá de trás, né? E a gente ainda está meio que viciado nisso. Parece que a gente quer sempre ser a vítima da brincadeira, né? E essa vítima ansiosa, essa vítima que está o tempo inteiro querendo buscar algo para se satisfazer e quando não acontece reclama ou fica mal, essa vítima fica muito doente, né? Fica muito doente porque ela é pegada já a essa vítima, então ela é pegada a essa doença, porque a gente quer o coitadinho, e também é pegada a certas coisas externas que também causam estresse, que também causam doença. Então, é muito importante a gente perceber isso. E por que que a gente não para tratar isso, né? Então, primeira coisa, a gente não para porque tem esse hábito todo, esse vício que não permite que a gente vá, bom, agora eu vou meditar, vou me sentir completo, pleno, né? Vou me sentir inteiro, né? Então a gente não está acostumado com isso. Quando a gente para, isso dá uma sensação meio que de morte, assim, né? Pô, tem um espaço aqui que eu não reconheço. O que que é isso, né? O que que é isso?
Então a gente espera, às vezes, muitas vezes, a gente chegar até perto da própria morte, ficar doente de verdade para resolver tomar uma ação, porque a gente vê a morte de cara. Então a morte não é que está na meditação, a morte acontece quando a gente fica doente também, né? Então eu acho que a questão da morte, ela é não a morte física somente, mas a sensação de tá tudo parado, não tem nada para fazer, ela é muito preocupante para o ser humano, né? Treinado nessa correria, treinado nessa busca, nessa infinita vontade de preenchimento, né? De anseio de preenchimento. E ainda é, protagonista dessa jornada toda é uma vítima, né? Então acho que a gente pode começar a pensar e observar isso não como uma coisa agressiva, eu não sou assim. Não, observe, né? Auto-observe-se, aprenda com você mesmo. Como é que a gente é? Eu fico me olhando muitas vezes e falo, uau, eu aqui na vítima de novo. Às vezes você manter um silêncio de não reclamar de algo e deixar que as coisas aconteçam e se transformem, é sensacional. Eu estou aprendendo isso, né? Cada dia mais forte. Aprender o silêncio, aprender em estar no vazio, aprender em estar não doente, não no estado doença mental e física, né? Uma leva a outra, está totalmente conectada, a gente sabe muito bem disso. Então, essa é a fala que eu queria trazer hoje, né? Inspirado nessa live que eu acabei de fazer e também inspirado no Sadhguru, que fala muito como que a gente pode não ficar doente nunca, né? Nunca. E que a dor, obviamente, faz parte da vida, mas ficar doente do jeito que o ser humano fica, né? Com os hospitais todos lá preparados para nos receber, etc e tal. Obviamente, o coronavírus é uma coisa que vem teoricamente de fora, né? Mas também, se você tiver muito frágil, você tem mais chances de ir para o hospital, se você estiver menos frágil, então tudo não só depende do ambiente externo, mas tudo tem uma parte nossa. A gente tem esse poder de comer melhor, né? De se tratar melhor, de meditar mais, de estar mais aberto, amoroso durante o dia, né? Em ansiar menos, né? Em aprender a se preencher mais com as coisas dentro de nós, com a nossa própria vida. Então a gente tem a chance de viver a vida mais e não passar pela vida. A gente tem a chance também de parar de valorizar tanto a nossa historiazinha passada, né? Como se ela fosse tão importante assim. Se a gente olhar o que a gente significa no universo, a nossa historiazinha não significa nada, né? O que ela significa de fato para a gente? Ela significa a experiência, né? O aprendizado que a gente tem dela. E a gente fala muito da história, mas pouco a gente lembra da experiência no sentido de o que eu aprendi com isso, né? O que eu aprendi nessa história? Então, cada oportunidade da vida que acontece, às vezes a doença também vem para isso, e às vezes situações que a gente não quer que aconteça na nossa vida, serve para a gente poder expandir mais. Quando o que acontece, entre aspas, é a coisa certa, quando o que aconteceu é a coisa certa, certa no sentido que é o que tinha para acontecer, então aí eu expando. Senão não há opção. Eu fico parado reclamando, impedindo, né? Quando alguma coisa acontece, né, na minha vida e eu não gosto daquilo de alguma maneira, estou no mundo dual de não gostar, ela pode funcionar para eu expandir. Então algo que você não gosta pode ser muito rico para você, muito rico, né? Para mim, para você, para todos nós. Então acho que a gente pode olhar um pouquinho para a causa das nossas doenças, né? A causa dessas brigas familiares, de onde vem, onde nasce isso, né? Como começa isso, né? Não é simples você perceber isso, mas assim, observando, sem julgar, sem julgar. Quando você olha para o outro, não julga também, só observa. De onde será que vem isso? Né? E talvez você seja mais amoroso, mais compassivo, quando você percebe que existe uma causa que as pessoas não sabem qual é, né? E que a gente não para para observar, a gente não está treinado para ver isso, né? E a doença mental e a doença física, nossa, de todas as pessoas que existem no mundo, também tem uma causa, né? Todas têm uma causa. Qual seria essa causa? Então eu convido você a observar o quanto você cria doença na sua vida, né? Eu observar junto comigo, porque eu estou observando a minha vida, o quanto eu crio doença emocional e física, né? E quanto a gente transmite essa doença, que não necessariamente é o coronavírus, como a gente transmite um monte de tipo de doenças para esse mundo aí fora. E porque o mundo fica doente, porque nós transmitimos doenças. Isso não é a palavra doença, não é a palavra que eu quero que traz a tristeza, não. É uma provocação só, uma provocação. A minha missão é provocar aqui, provocar a mim mesmo, provocar todos nós, para que a gente possa refletir sobre algo que a semântica não importa, mas importa assim, o que não é equilíbrio, o que não é equilíbrio, o que não é paz, o que não é paz é doença. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.